Olá, meus amados. Estamos começando nesta terça-feira, primeiro dia de um curso que nós nos propomos a fazer, o curso para casais. O objetivo desse curso é nós ministrarmos, o conceito sobre casamento, as suas implicações, tudo que a palavra de Deus fala sobre isso. E decidimos fazer pelo Facebook para que pessoas não só do ministério, mas de outros locais e até de outras cidades possam participar. Se você puder nos ajudar a compartilhar este curso, até abrir uma sala de assistir com outras pessoas conhecidas, isso tudo coopera. A palavra de Deus, ela edifica os nossos casamentos, edifica as nossas vidas. Então é muito importante, né, pastora Elizabeth? Amém. Pode falar um pouquinho. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu creio que vai ser um derramar do Espírito Santo, sobre nós, porque quando nós chamamos a presença de Deus para o nosso casamento, Ele derrama. Ele só quer isso. Deus só quer derramar bênçãos. Deus só quer curar os relacionamentos. E o Senhor quer que nós aprendamos a viver segundo a palavra de Deus. Então, o nosso grande desejo, o nosso grande prazer é poder estar com vocês nessa noite e celebrando essa vitória, porque Deus tem nos dado vitória, E eu já celebro a vitória no casamento de vocês também, porque se você chama Jesus para entrar na sua vida, no seu casamento, na sua história, na sua família, Ele vem. Então, já estou celebrando, obrigada, Jesus, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer no casamento, na sua vida, no seu lar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós tínhamos anunciado que também iríamos mandar o link pelo aplicativo Zoom, e eu acabei tendo umas dificuldades, que hoje também tenho trabalho com os adolescentes, então meu filho está usando um dos celulares nossos aqui, são só 2 celulares para 3 pessoas, A gente tem que comprar mais um celular. Se alguém quiser doar um celular novo pra gente aí, pode mandar. Um bem moderno. Então a gente vai ter que fazer pelo Facebook, mas nós damos a abertura, Se você colocar escrito, comentários, pedidos de orientação, nós depois entramos em contato pelo Messenger ou pelo próprio WhatsApp. Se você quiser mandar no particular pelo Messenger o teu WhatsApp, a gente pode entrar em contato, e isso pode ser uma forma de nós atendermos algumas coisas mais particulares. Hoje é um dia de introdução. Eu estava conversando com a pastora Beth sobre o curso, no sentido de a gente começar dando um conceito muito fundamental para casamento, que é o conceito da aliança. E a pastora Elizabeth vai também desenvolver o lado da cura interior dentro do casamento, Então são 2 aspectos que nós vamos trabalhar hoje. Então esse é o nosso objetivo para hoje. Semana que vem nós vamos trabalhar um pouco mais a aliança, vamos dizer assim, o casamento como uma aliança. Hoje nós vamos falar sobre o que é uma aliança. E semana que vem, casamento como aliança. E a pastora Elizabeth também vai estar trazendo o conceito de cura interior, e depois nós vamos desenvolvendo casos específicos, Específicos na área de cura interior. Então hoje é essa introdução que nós vamos dar. E você vai compartilhando, vai colocando também o seu nome, dando ali no like, para a gente saber quem está participando. É muito importante para nós saber quem está participando. A gente pode até pegar os nomes depois, escrever para essa pessoa passou por 4 semanas ou 6 semanas, até talvez seja entre 4 e 6 semanas, esse curso, toda terça-feira, às 8 da noite. Então nós vamos começar orando, não é? Muito importante nós buscarmos a presença de Deus na história. Peço à pastora Elizabeth que ore por todos os casais, pelos casamentos, por todos que estão nos assistindo e todos que vão assistir, no futuro esse vídeo, porque está disponível no Facebook. Ok? Amém. Glória a Deus. Pai, nós já estamos na Tua presença e, Senhor, eu quero te pedir, como diz a Tua palavra, que em Ti
todas as famílias da terra são abençoadas em Cristo Jesus. E existe um grupo aqui, Senhor, nessa live, que já entrou, Senhor, nesse primeiro dia de ministração, pedindo ao Senhor que a sua casa, o seu casamento, a sua família seja bendita, seja bem-aventurada em Cristo Jesus. Então, Senhor, hoje, que seja um dia marcante para cada um, onde a Tua palavra, Senhor, venha entrar com propriedade. Como diz a Tua própria palavra, ela é tão viva, ela é tão eficaz, que ela penetra o mais profundo do nosso coração, divide alma e espírito, juntas e medulas, e nos faz discernir os Teus pensamentos, Senhor, os propósitos de Deus para dentro de nós, Senhor. Amém. Nós somos desafiados a andar segundo a mente de Deus, a mente de Cristo. Então, Senhor, que hoje seja assim, que cada um seja desafiado, Senhor, até a mente de Cristo, o comportamento que o Senhor deseja para nós como filhos amados, ó Pai. Obrigada pela Tua presença, que o Teu Espírito Santo coopere conosco nessa noite, trazendo revelação e iluminação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Queridos, eu quero começar, eu vou pedir à pastora Elizabeth ler alguns textos para nós, falando sobre acordo de aliança. Quais são os conceitos, né, sobre um acordo de aliança, uma aliança, o que é uma aliança? E eu quero começar trazendo alguns exemplos bíblicos que falam sobre isto. Por exemplo, sobre responsabilidade ilimitada. Então, aliança, ela é mais do que um contrato. Contrato, você fica muito preso às cláusulas do contrato, mas a aliança vai além, é uma responsabilidade ilimitada. Eu quero usar aqui alguns primeiros textos que se encontram em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Por favor, pastora. Amém. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, veja, Jesus que firma uma aliança, ele diz ainda que a outra parte, como nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Quando Deus firma uma aliança, ele assumiu um posicionamento conosco. E ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece aquilo que ele assumiu. Uma vez eu vi um exemplo sobre isto. É como se alguém fosse comprar um carro para você e ele te prometesse: olha, eu vou te comprar um carro, estou indo na agência, eu quero te dar um carro. E no meio da semana, a pessoa, sei lá, fez alguma coisa que o outro não gostou. E ela ficou: poxa, agora eu fiquei chateado, porque essa pessoa disse que ia me dar um carro, só que eu fiz algumas coisas que não agradou a ela, eu acho que ela vai desistir de me dar um carro. Mas a pessoa que entende sobre aliança, sobre promessas, sobre pactos, ele vai lá e compra o carro para a pessoa, mesmo ela tendo durante a semana desagradado. Então é isso que o texto está dizendo. Quando nós firmamos uma aliança, o Senhor firma uma aliança conosco, ele se posiciona e a responsabilidade dele, ele assume uma responsabilidade independentemente da outra pessoa, do comportamento da outra pessoa. Então, isso é um conceito, né, intrínseco na aliança. Quando a pessoa assume a responsabilidade de fazer tais coisas, independente do comportamento da outra pessoa. Um outro texto é João 6,37. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Pode ler, pastor. Ok. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, novamente, ele dando esse conceito. Quando vem a mim, Jesus firma uma aliança conosco. E ele diz: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Fomos ao Senhor, Ele firma uma aliança conosco e de modo nenhum lançarei fora. Então, da parte de Deus, da parte do Senhor, Ele entende esse conceito. Deus é um Deus de alianças, Deus é um Deus de pactos. Então, isso é importante nós termos claramente, o conceito, as características da aliança. Outra coisa interessante que eu quero ressaltar, está em Gênesis capítulo 27 e 28, é que a primeira aliança feita por Deus foi com um casal. A primeira aliança feita com um casal. E é muito interessante nós percebermos Deus participando de um casamento. Deus participando da vida de um casal. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja, Deus os abençoou. Ali foi feito uma aliança. Deus ali decidiu abençoar aquele casal e dizendo para eles: sede fecundos. Então é interessante nós percebermos que Deus foi criando todas as coisas, depois criou o homem, depois criou a mulher e agora ele firma uma aliança com o casal. Então isso já nos aponta que Deus ele participa dos casamentos. Ele firma um pacto com pessoas também casadas. Então isso é muito interessante nós observarmos. Agora, entendendo isso, né, que a aliança é uma posição, cada membro desta aliança assume uma posição de forma ilimitada dentro de uma aliança. Nós vamos ver também os benefícios de uma aliança que está debaixo da ação de Deus. Uma aliança firmada com Deus, uma aliança ligada à presença de Deus. Nós vamos ver em Jeremias capítulo 32, vamos ver os benefícios de uma aliança feita com Deus, dentro dos propósitos de Deus. Jeremias capítulo 32, versículos 38 a 41. Jeremias 32, versículos 38 a 41. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então veja, no versículo 40 ele diz: farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Olha que coisa interessante. Lembra lá, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não deixa de fazer o bem. Aqueles que se aliançam com Deus. Então a postura de Deus independe da nossa. Ele age assim: não deixarei de lhes fazer o bem. E mais, o Senhor também nos auxilia para nós também cumprirmos a aliança. Ele diz o seguinte: e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, além de Deus manter a sua postura, Ele também nos capacita, Ele que é Deus, Ele nos capacita
para nós também cumprirmos a nossa parte na aliança. Isso é tremendo, esse é o nosso Deus. E isso é maravilhoso. Dentro desta linha de capacidade que Deus nos dá para cumprir alianças, nós encontramos Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Efésios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então veja, antes nós estávamos estranhos, como a Bíblia diz, às alianças que Deus fez. Mas o Senhor quer nos trazer para próximo dele para participarmos das alianças. Se nós vimos que Deus é um Deus de alianças, se nós vimos que Deus ele cumpre esta aliança de forma ilimitada, se nós vemos que o Senhor nos capacita para cumprir, para nós cumprirmos a parte que nos cabe na aliança, nós vemos também que ainda que você esteja distante, você pode vir por Cristo e participar dos benefícios das alianças que Deus faz. Amém. Então veja que Deus maravilhoso, é um Deus de alianças. É um Deus que tem prazer em firmar alianças. E Deus tem prazer em também nos capacitar para cumprir as alianças. E Deus nos alegra mostrando que Ele permanece fiel nas alianças, independente do nosso comportamento. Então, o conceito de aliança fala muito da personalidade, da maneira de ser de Deus. A aliança está muito ligado ao coração de Deus. Deus gosta de aliança. Deus se alegra com a aliança. Deus luta pela aliança. Deus promove a aliança. Então, isso é algo muito importante que temos que ter dentro de nós. Um pouco mais sobre isso, sobre essa capacidade que Deus nos dá para cumprir as alianças. É Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, novamente, o texto bíblico está dizendo para nós que Deus nos capacita, que Deus é quem efetua tanto em nós o querer como o realizar. Ele gera em nós, em primeiro lugar, o querer e também nos capacita para realizar o que nós queremos. Então, o Senhor está nos chamando por uma aliança e nós estamos sendo atraídos a querer também ter uma aliança com Deus e o Senhor nos capacita para realizar esta aliança. Que coisa maravilhosa! E mais um texto, 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 a 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Então veja o versículo 6. Nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, novamente, Deus faz uma outra aliança, uma nova aliança, e Ele o que? Habilita pessoas para fazer parte dessa nova aliança. Então, nós, quando falamos de casamento,
Não há como desassociar a presença do Senhor em relação ao casamento. Nós vamos ver semana que vem as características da aliança de casamento. Mas hoje, o que nós estamos vendo é que Deus promove alianças, que Deus se alegra com a aliança. E Ele se alegra tanto que Ele nos capacita também para participar desta aliança. Ele nos chama para dentro da aliança. A aliança, segundo o padrão de Deus, como Deus é, Ele assume aquela postura independente da nossa posição. Ainda que sejamos infiéis, não que queremos ser infiéis, mas ainda que sejamos, o Senhor permanece fiel, porque Ele firmou uma aliança. De maneira nenhuma lançarei vocês fora. Da minha parte, eu não vou lançar fora. Eu permaneço fiel à aliança que eu firmei convosco. Então, amados, isso é algo tremendo da parte do Senhor. Vamos lá. Um pouco mais sobre, agora, as características da aliança. Nós vimos que Deus promove aliança, que Deus gosta de alianças, que Deus está dentro de Deus o conceito de aliança. Porque Deus, Ele tem essa maneira de ser. Ele é fiel às alianças. Isso faz parte da característica de Deus. Agora, dentro dessa visão de aliança, características de uma aliança. A aliança, meu amado, primeira coisa importante a gente ver dentro das características de aliança, que Deus não se esquece das alianças. A aliança para Deus é inesquecível, vamos dizer assim. Nós vamos ver aqui uma história de Israel e os gibeonitas, no livro de Josué, capítulo 9, versículos de 15 a 20. Diz assim: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo, os filhos de Israel chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Então veja, ainda que foi uma aliança enganosa, os inimigos de Israel enganaram Israel. Israel foi enganado porque não consultou a Deus. Tem gente que às vezes toma decisões sem consultar a Deus e são enganados. Agora, as decisões firmadas, se foi uma decisão de aliança, não tem como voltar atrás. Foi feito um pacto, foi feita uma aliança. Verdade. Mesmo em cima de bases enganosas, mas foi feito um juramento. Deus é um Deus de alianças e Deus respeita alianças feitas, independente se a pessoa ficou desavisada, se a pessoa não pensou bem. A Bíblia diz: é melhor nem jurar, é melhor nem se aliançar, é melhor nem prometer, se você não for cumprir. Porque se firmou uma aliança, cumpra a aliança. Então aqui é um exemplo forte. Primeiro, que foi feita uma aliança em base de engano, mas foi feito um juramento. E quando foi feito, 3 dias depois eles souberam que foram enganados e eles viram que eles não poderiam matar os seus inimigos mais, porque eles fizeram um juramento, fizeram uma aliança.
400 anos depois, agora vamos dar um salto de 400 a quantos anos você se esquece de algum juramento que você fez? Será que 10 anos depois você se esquece? 20 anos depois você se esquece? 50 anos depois você se esquece? A Bíblia diz que Deus não se esquece. 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21, versículos 1 e 2. O que diz aí, pastora? Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Então o rei Saul, rei de Israel, querendo proteger Israel, começou a matar os gibeonitas. Mas isso 400 anos depois do juramento. Talvez Saul nem soubesse, né? Talvez não tenha lido os escritos, né, das alianças. Mas ele, como rei, eu vou proteger o meu povo. Só que Deus aí trouxe fome, trouxe seca por 3 anos. Trouxe fome, né? Por 3 anos sobre Israel. E aí fomos consultar: o que está acontecendo, Deus? E Deus falou: tem culpa. Tem culpa de sangue, porque estão sendo mortos os gibeonitas. E foi feita uma aliança de não matar os gibeonitas. Deu para entender? Deus é um Deus de aliança, Deus não se esquece das alianças. Tem gente que se esquece da data do casamento. Eu não me lembro mais quando eu casei, já nem me lembro mais. Já esqueci a data do meu casamento. Deus não se esquece da data do seu casamento. Grave isto. Semana que vem nós vamos ver isso. Casamento é uma aliança. Então Deus não se esquece de alianças. De aliança de casamento, de aliança de amizade, de aliança de respeito, né, entre 2 exércitos, entre pessoas. Deus não se esquece das alianças. Então isso é muito importante, você ter esse conceito dentro de você. E mais ainda, Deus te capacita para cumprir a sua aliança. Amém. Vamos lá? Nós vamos ver aqui 3 conceitos importantes aqui, a gente já tinha lido, né, esses 2 textos. Outra característica da aliança: a aliança não é removida. Preste atenção, a aliança não se remove. Isaías 54, versículo 10. Isaías 54, verso 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então Deus não tira a sua aliança. Olha que coisa interessante. O Deus que criou o conceito de aliança, esse Deus não tira a aliança. Então, feita uma aliança, ela não é removida. Tem que correr, está acabando meu tempo. Segundo, a aliança, ela não é modificada. Vamos ler lá, Salmo 89. Salmo 89, versículo 34. Diz assim. Salmo 89, versículo 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Preste atenção na parte B desse versículo. Nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Um Deus de aliança, um Deus que luta pela aliança, ele diz: o que eu falei, eu não vou modificar. Ele não remove, ele não tira a aliança e nem modifica a aliança. Esse é Deus. Amém. Conheça Deus.
Agora, quando é que a aliança ela é feita e ela também é ratificada ou ela é confirmada? Nós vamos ver isso melhor até dentro do casamento. É muito interessante a questão do casamento. Já posso te adiantar. Quando você no altar faz o juramento, você firma uma aliança. E quando é que ela é confirmada? Na lua de mel, quando há relação sexual entre o homem e a mulher, depois do juramento de aliança de casamento, o homem e a mulher que se unem sexualmente na lua de mel, né? Eles ali estão confirmando a aliança de casamento. Amém. Ali é uma confirmação do pacto de aliança. Então vamos lá, quando a aliança é confirmada, ela não pode ser, veja, removida, lembra que Deus não remove alianças? E depois de confirmada a aliança, ela não pode ser modificada. Lembra que Deus falou que não modifica alianças? Então isso está também confirmado em Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler lá, Gálatas, capítulo 3, versículo 15, pastora. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Veja, essa é a palavra de Deus. Hoje eu estou trazendo esse conceito, que você medite, que você ore, fale com o Senhor. Você serve a um Deus de alianças. Você serve a um Deus que te capacita a cumprir alianças. Você serve a um Deus fiel às alianças, independente se você é fiel ou não. Se você quer servir ao Senhor, a esse Deus, entenda que o conceito de aliança precisa ser vivido em sua vida. Amém. Ele é um Deus de pactos. Ele é um Deus de alianças. Agora nós vamos passar para a segunda parte. Semana que vem nós vamos falar sobre aliança de casamento. Hoje nós falamos sobre o conceito de aliança, independente seja casamento ou não. Mas nesse curso nós também queremos ministrar um pouquinho também sobre cura interior. E a pastora Elizabeth vai fazer essa segunda parte. Amém. Isso aqui também é só uma introdução, né, pastor Evandro? Vai ser bem curtinho, só para a gente ter um panorama e uma pequena reflexão, né, dessa visão de cura. Eu até gostaria de ressaltar uma frase que eu estava pensando em colocar aqui, que casamento saudável não depende exclusivamente do romantismo. Observe uma coisa, queridos. Às vezes as pessoas pensam em casamento só no aspecto romântico, não é assim, né? Oh, eu amo, eu quero estar, eu quero ter o meu lar e aquela coisa tão romântica. Claro que também casamento tem romantismo, mas casamento não vive só com bases no romance, né? No romance do casal, naqueles momentos brilhantes, né? Quem é solteiro, noivo, pensa muito nessa parte, né, do romantismo, porque ainda vai pensar que um dia eu vou casar com ele, com ela, como vai ser maravilhoso, fica naquela imagem do romantismo. Só que quando a gente casa, a gente vê que também a vida é dura e que existem muitas situações para a gente resolver, viver, batalhar, né? Romper limites pessoais. Então a gente não fica só na base do romantismo. Romantismo sempre vai haver e tem que haver, né? Eu digo que é um ingrediente maravilhoso do casamento. Mas quando a gente fala de casamento, casamento também exige maturidade. E essa maturidade, ela também é construída na convivência. As pessoas amadurecem no relacionamento. E para nós que buscamos a presença de Deus no lar, uma saúde emocional, uma saúde no casal, porque casamento também tem que ser um casamento saudável, não é mesmo, pastor Evandro? Sim. Né? O casamento no aspecto da palavra de Deus, ele tem que ter qualidade, ele tem que ter saúde, ele tem que ter as bases que trazem segurança para que realmente seja um casamento fortificado, um casamento forte, e por isso se torna também uma família forte. Seus filhos serão fortalecidos emocionalmente se você tem um casamento forte, baseado na palavra de Deus. Então, as nossas famílias são fortalecidas no Senhor, entendendo que
o primeiro aspecto para que a casa, a família, os filhos sejam filhos fortalecidos emocionalmente, sai do casamento, do relacionamento do casal. Porque o casal, ele começa dentro dessa visão de aliança a empreender coisas maravilhosas, a realizar planos maravilhosos. E é por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor fala para nós assim: eu é que sei que pensamentos tenho para vocês. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito da tua vida. Então eu já digo isso para você, meu irmão, minha irmã. Deus está dizendo hoje para você que Ele tem bases maiores do que as suas. Porque Ele é que sabe que pensamentos têm a vosso respeito. E quais são os pensamentos? Qual é o aspecto do pensamento de Deus para nós? Ele diz: pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos de vida. Olha que maravilhoso. Então existe algo a mais para a gente viver, que é extrair do reino de Deus essas bases seguras para a nossa vida matrimonial. Então aqui tem um texto em Provérbios capítulo 24, versículo 3, que diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Veja, com a sabedoria se edifica a casa. A gente está falando de palavras de Deus, palavras sábias, né? A Bíblia diz que a lei do Senhor restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, àqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Então veja que com a sabedoria se edifica a casa. O Senhor quer entregar para nós uma visão além da visão do romantismo e entregar para nós as condições, a sabedoria dele, que sai da palavra de Deus, para que a gente tenha todos os recursos dessa palavra para a gente enfrentar e ser desafiado a romper nossos limites pessoais no casamento. E a segunda parte desse versículo diz que também sobre a inteligência. Além da sabedoria que edifica a casa, a inteligência, e com a inteligência ela se firma, essa casa se firma. Então, inteligência fala de saber criar soluções para dificuldades. Então, se você tem uma inteligência sobrenatural de Deus, né? E a gente está falando aqui que Deus, ele dá condições para você saber ter soluções para situações práticas do cotidiano. Às vezes, uma discussão, uma situação que é puramente emocional no lar, ou questões entre o casal que não estão bem, Deus vai lá e derrama inteligência, maturidade, discernimento. Voltando. Ai, caiu, mas vamos continuar aqui, tá repreendido. Né? Então eu gostaria de ressaltar duas coisas. Esse versículo fala de sabedoria e inteligência. A parte da inteligência, a gente vai observar que existem duas áreas da nossa inteligência. Uma que é a cognitiva, é a inteligência, a capacidade cognitiva do nosso pensamento, né, de criar, de fazer relações com as coisas. Mas existe um ingrediente que Deus dá para nós também, que é a inteligência emocional, né, a capacidade de sermos pessoas resolvidas em Deus. Uma pessoa inteligente emocionalmente, segundo a palavra de Deus, é aquela pessoa que é curada emocionalmente. É aquela pessoa que é resolvida. Eu gosto muito dessa frase, dizer que nós somos resolvidos emocionalmente, né? A gente não vai ser aquele fraco emocional que qualquer coisa perde o tino, qualquer coisa fica irritado, qualquer coisa quer partir para a violência, para a palavra de peso um com o outro. Pessoas resolvidas emocionalmente, elas conseguem ser ponderadas, elas conseguem ouvir antes de falar. Isso é maravilhoso. Então, só estou dando os conceitos para a gente começar a avaliar que existem coisas que o próprio Deus nos ajuda e nos capacita para que a gente possa sair dessas condições erradas do casamento, né? E interessante, queridos, que muitas vezes os casais falam assim: eu vou fazer aqui um teatro com o pastor Evandro.
você sempre reclama de mim nessa área, não é assim que muitas vezes os casais falam? Então ele diz assim para ela: toda vez eu vou ter que falar a mesma coisa. Isso acontece muito nos casamentos. Até quando você vai repetir as mesmas situações? Aí eu vou dizer uma outra frase para vocês, né, pastor Ivana? Eu gosto muito dessa frase, que fazer as mesmas coisas, tomar as mesmas atitudes sempre, esperando mudança, não vai resolver, não é verdade? Esperar mudanças, repetindo os mesmos erros, você não chega a lugar nenhum. Só que às vezes, queridos, a gente tem problemas emocionais e a gente não consegue enxergar o porquê que nós estamos errando. Semana que vem, o pastor Ivandro vai falar os aspectos da aliança que são tão profundos, são tão verdadeiros, que a gente tem um compromisso muito grande com a nossa aliança. Já deu para ver nessa introdução que Deus leva muito a sério a aliança de casamento. Então, se na aliança de casamento eu tenho que ser leal ao meu cônjuge, eu tenho que ser fiel, então eu preciso dar passos maiores do que aquilo que o meu coração deseja, só para mim. Não, é só minha vontade, só minha vontade. Espera aí, agora não é mais a minha vontade. Agora eu tenho alguém do meu lado e eu preciso ter uma alta consideração ao meu cônjuge, de forma que as mesmas situações que eu repito sempre e que o meu esposo de repente está falando que não está bom, eu vou ter que cair a ficha e falar assim: peraí, eu estou fazendo alguma coisa de errado. E aí é a hora que muitas vezes, queridos, a gente vai descobrir, quando a gente começa a orar e o Espírito Santo começa a revelar as coisas para nós, a gente vai descobrir que existem áreas não tratadas na nossa vida e por isso a gente sempre reproduz os mesmos erros. Eu quero trazer um exemplo para vocês de um homem de Deus, conhecia muito a palavra de Deus, e esse homem, ele toda vez que estava diante das pessoas, esse fato é verídico, estava diante dos irmãos, da igreja e tudo, ele tinha uma necessidade muito grande de mostrar que ele conhecia muito bem a Bíblia. Então ele chegava na rodinha, né, conversava com todo mundo, falava assim: então, sabe aquele texto lá, o que dizia mesmo? Ele ficava meio que fazendo uma sabatina com os irmãos, né, tomando ali as questões da Bíblia, fazendo as pessoas responderem para ele. As pessoas já ficavam irritadas. Na casa desse homem, ele chegava para a esposa e sempre exigia demais dela. E falava: mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Conclusão, esse homem se achava perfeito demais. E ele achava que ele era impecável, né? Ele sabia muito bem a Bíblia, ele sabia fazer isso e aquilo outro, e por isso ele exigia de todo mundo perfeição, porque ele era o perfeito. E chegou um momento que o casamento dele entrou num colapso, porque aquela mulher não aguentou tanta exigência que aquele homem fazia. E aí aquele homem falou assim: quer saber, eu vou pedir um aconselhamento para a pastora. E lá foi ele, não foi eu não, tá? Esse exemplo não foi comigo, né? Não foi uma pessoa que veio a mim. Ah, voltou, Glória. Então, queridos, aí esse homem foi num aconselhamento, chamou essa pastora e falou assim: olha, eu sei que você é expert em aconselhamento, é a sua área específica, assim, que você realmente tem muita tarimba. Ele disse isso para ela e falou assim: então eu preciso que você me aconselhe nessa área, porque a minha esposa, olha, a minha esposa faz isso, ela faz aquilo outro. Então esse homem, querido, ele só falava do que a esposa fazia. A minha esposa é errada, ela só tem erros, eu não, eu sou impecável. E aquela conselheira chegou, olhou bem para ele e falou assim: você é tão impecável, você é tão certinho, né? Ele: sou mesmo, eu sou certinho, pastor Ivandro. Você não tem nenhum defeito. Esse é o seu problema. E aquele homem se assustou. Ele falou: o quê? Eu sou o problema? Mas como se eu sou certinho? O teu problema é que você se acha tão perfeito que você nunca vê seus erros. E aquela mulher começou a mostrar para aquele homem
quais eram os erros que ele cometia sempre. Por que a esposa dele estava tão cansada? E aquele homem começou a fazer uma introspecção e ela perguntou para ele assim: você na sua infância era muito exigido para que você fosse perfeito em tudo? Ele: meu pai era muito. Taxativamente, ele falava: eu tinha que tirar 10 em tudo na prova, eu tinha que ser o melhor da turma, tudo que eu fazia tinha que ser impecável, meu pai exigia muito de mim. Ela: aí está, você achava que você tinha que ser tão bom, tão 100%, tão nota 10, para que as pessoas pudessem te amar e te aceitar. E aquele homem tomou um susto com essa verdade, porque ele não conseguia enxergar que ele estava sempre querendo ser o melhor em todas as coisas para que ele fosse aceito na sociedade, porque ele foi treinado desde a infância pelo seu pai de que ele tinha que ser, ele não podia ter erro nenhum, ele tinha que ser 100% em tudo, porque a vida é dura. Tudo bem, a vida é dura, mas as pessoas também são falhas. E ele exigia a perfeição de todos. Quando esse homem começou a entrar pela palavra de Deus e ver que a palavra de Deus que ele conhecia não era vivida por ele, era no campo da mente. Conhecer a palavra de Deus por saber é uma coisa. Agora, quando você começa a conhecer essa palavra e ela vem como revelação para o teu espírito, aí é o momento da cura interior, queridos. Porque eu poderia chegar aqui hoje, eu e o pastor Evandro, e falar assim: dá uma florzinha para sua esposa que ela vai ficar feliz. Tá, o que adianta ele dar uma florzinha para a esposa e no dia seguinte dar-lhe uns tapas ou falar coisas horríveis para ela? Olha, eu acho que caiu ali, dá uma olhada. Tá vindo umas notificações ali. Não? Não, então tá bom. Continuando. Então, queridos, a gente vê coisas horríveis. Às vezes um casal sai do encontro de casais de mãozinha dada, coisa mais linda, mas chega em casa, nada mudou. Por que isso acontece, pastor Evandro? Porque existe. Quando eu falo aqui de como que a casa se firma com sabedoria e inteligência, a gente começa a ver que essa inteligência é a inteligência emocional que Deus dá, o próprio Espírito Santo nos capacita a ver verdades de nós mesmos. E aí, quando esse homem de Deus começou a ver que havia uma diferença entre ele saber cognitivamente e uma capacidade mental, a palavra de Deus que ele decorou tanto e que ele não conseguia extrair essas verdades eternas para as suas atitudes, aí que o coração dele foi quebrantado. E graças a Deus, esse homem foi tão quebrantado por Deus que ele se tornou um outro marido, um outro servo de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, um homem que realmente conheceu o seu Deus. E eu quero ler para vocês que muitas vezes nós podemos nos enganar, e a Bíblia diz que a gente não pode enganar a nós mesmos, né? Achando que nós somos alguma coisa que não somos, porque nós só somos alguma coisa em Deus, porque Ele nos capacita, porque Ele nos quebranta, e a gente passa a andar na verdade do Senhor, na verdade da sua palavra, na verdade de Deus. O Salmo 139 é um salmo muito conhecido. Muita gente lê esse salmo, diz que ele é maravilhoso, mas ele tem bases verdadeiras na área de cura. E eu quero narrar os primeiros versículos que mostram uma coisa muito importante, queridos. Quando nós nos chegamos a Deus, a gente começa a ver o caráter de Deus e a gente começa a entender que só o Senhor, Ele é capaz de penetrar nas nossas emoções, nas nossas razões humanas, na nossa cultura, na nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo, na nossa impressão do outro, ou às vezes até mesmo nas reações humanas que a gente tem na sociedade. Só Deus conhece o nosso coração, os nossos preconceitos, né? Os conceitos que a gente tem previamente, antes de respostas que não são as mesmas que a gente acha. A gente desenha uma imagem que não é, às vezes, do outro ou da vida
Só Deus conhece essas reações e impressões que a gente tem no coração. Só que quando, queridos, a gente começa a se relacionar com Deus, a gente descobre uma coisa tão profunda que o próprio Deus, ele tem a capacidade de nos conhecer como pessoa, conhecer o nosso coração, conhecer as nossas emoções. Ele sabe das nossas lembranças e situações passadas, a tal ponto de poder romper cadeias e grilhões dentro de nós. E quando aqui no Salmo 139, o salmista, né, que é o Salmo de Davi, Davi começa a falar para Deus assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, começa a falar você para Deus assim: Senhor, a minha esposa, a vida inteira está reclamando desse ponto. Eu, a vida inteira, estou dizendo que eu não aceito que ela fale isso para mim. Eu não tenho esse defeito. Deixa Deus dizer para você se você tem esse defeito ou não. Começa a buscar da parte de Deus e ser desafiado a isso para você ter uma mudança. Porque quando Davi começou a falar assim para Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces, de cara, nesse exato momento, ele estava olhando para si próprio e dizendo para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor é o único que tem a capacidade de sondar o meu coração. Nem eu mesmo tenho essa capacidade de me conhecer de uma maneira tão profunda quanto o Senhor. Mas, Senhor, tu me sondas e o Senhor me conhece. Olha, se tem alguém que me conhece é o Senhor. Mas no corpo, na alma, no espírito, nas minhas entranhas, o Senhor me conhece. E o Senhor sabe, no versículo 2, quando me assento, quando me levanto. De longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Deus penetra nos teus pensamentos, queridos. Deus sabe o que você está pensando. Ele diz assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. Olha, você pensou, você antes de falar, antes de declarar qualquer coisa, Deus já sabia até o que você ia dizer. Por isso que ele está dizendo: ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece ela toda. Então Deus sabe tudo a teu respeito, não tem como fugir. Eu não vou ler o Salmo todo, mas ele fala assim: para onde, Senhor? Eu vou fugir da tua presença. Se eu subo às alturas, se eu tomo as asas da alvorada, lá o Senhor vai estar. Não existe lugar onde você possa se esconder de Deus. Então, se não existe lugar onde que você não pode se esconder de Deus, creia, meu irmão, minha irmã, que Ele é o único capaz de te curar, de te transformar, de te mostrar que você pode ter sabedoria pela palavra de Deus e uma inteligência, não só cognitiva do pensamento, mas uma inteligência emocional, de cura interior. Aleluia! E é por isso que no fim, quando ele termina, no versículo 23 e 24, ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, eu termino dizendo para você como essa oração, ela tem força. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Será que você conhece o seu coração? Às vezes não. Porque você vai repetindo os mesmos erros, as mesmas falhas no casamento e vai levando, e deixa a vida me levar, deixa a vida, mas nunca parou para, olhar para dentro de você e falar assim: eu estou reproduzindo as mesmas coisas sempre, esperando resultados diferentes, mas eu não vou ter resultados diferentes nenhum, porque até hoje eu não olhei para dentro de mim e comecei a deixar que o Espírito Santo fizesse o que diz o Salmo. Sonda-me, ó Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor me sonde. O Senhor conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova-me, Senhor, traz para mim uma revelação clara e objetiva do meu jeito de ser. E aqui ele fala no último versículo: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, tem gente que não tem nem coragem de falar isso para Deus.
Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Senhor, eu estou errando. Senhor, eu estou fazendo coisa errada. Então me ajuda. Guia-me pelo caminho eterno. E aí, queridos, quando você tem essa decisão de conhecer a Deus na intimidade e permitir que essa palavra de Deus entre no teu coração, você é desafiado. E às vezes, queridos, a gente é desafiado por Deus, mas a gente não está sentindo nada naquela hora, de emoção, de vontade até de mudar, mas é a hora de você clamar ao Senhor. Senhor, a tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu vou clamar ao Senhor e o Senhor vai anunciar respostas para mim e o Senhor vai me ajudar porque eu vou perseverar na mudança. E aí o Espírito Santo começa a mostrar as causas do seu erro, assim como esse homem precisava saber qual a raiz da minha maneira de exigir demais das pessoas, qual a raiz de eu querer mostrar conhecimento para todo mundo, qual a raiz da minha arrogância, qual a raiz de eu querer ser o destaque em todas as coisas, a minha necessidade de aprovação. Esse homem precisava de sempre ser aprovado, só que com a sua necessidade de aprovação e o seu exagero de querer aparecer, ele já estava sendo desaprovado pelas pessoas. Ele estava magoando a sua esposa, ele estava magoando os seus amigos, ele estava inferiorizando as pessoas que se relacionavam com ele quando ele dizia que ele sabia mais, quando ele mostrava o seu autoconhecimento, ele pisava nas pessoas. Então, queridos, foi assim que esse homem descobriu raízes amargas, raízes que ele precisava romper na sua vida pessoal. Ele não precisa mais mostrar que ele é bom para ser aceito, mostrar que ele era o tal para que as pessoas o amassem. Ele só precisava ser um servo de Deus, uma pessoa humilde de coração, uma pessoa que ama ao Senhor e ama aos seus irmãos, e ser um homem que serve a Deus servindo as pessoas. E aí a cura vem. Então, queridos, isso é só uma introdução, porque nessa semana você pode estar pensando, Senhor, eu tenho falhado no meu lar. Tem essa área e essa área e essa área que até hoje eu estou ouvindo que não está bom, mas puxa vida. Sabe uma coisa, queridos, que lá no livro de Hebreus diz que se estás, 12, 14, né? Se estás sem correção, de forma que todos têm se tornado participantes. Já não sois filhos, sois bastardos, porque o pai que ama corrige. Então, quando a gente se chega a Deus, Ele corrige a gente, Ele dá direção, Ele dá respostas, Ele nos abraça, nos chama de filho, fala assim, olha, existe um novo tempo para você, ande na minha presença. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém, queridos? Então, essa mensagem fica no seu coração, no seu espírito nessa noite, e eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém, pastor Evandro? Então, nessa hora eu queria que você orasse. Se você aí estiver, uma das coisas que eu também gostaria que você atentasse nesse curso de casais é que você pudesse participar desse vídeo, mas num ambiente que pudesse ter silêncio. Talvez você está num local onde a criança está correndo, o cachorro está latindo. Aqui, quando nós falamos em cura interior, nenhum homem pode curar você. O único que pode curar você é Jesus Cristo. Então, é muito importante nesse curso você procurar um local para assistir no seu celular, no seu quarto, fechado, numa sala, com seu marido, com sua esposa, mas que pudesse ter um ambiente para você orar, para você se aquietar na presença de Deus. O exemplo que a pastora Elizabeth deu daquele homem que sabia muito e queria mostrar muito, tinha uma origem. A origem era a pressão de um pai, que levou ele a entrar por esta linha de estar sempre sendo perfeccionista em tudo e trazendo uma carga muito grande para as pessoas. Então,
uma pessoa de fora o trouxe essa consciência para ele. Agora, ele precisava também liberar perdão para o seu pai lá atrás. Porque muitas das vezes nós trazemos até mágoas, sentimentos, porque alguém foi duro conosco. E muitas das vezes alguém de fora tenta passar isso para você, mas parece que o seu coração está muito motivado, talvez para se defender de um pai que foi muito duro com você. Mas Jesus, ele tem essa capacidade, lembra que nós falamos de um Deus de aliança que nos capacita? Jesus tem essa capacidade de entrar no mais profundo do seu coração, despertar você, mostrar a você as origens. Por que você é assim? Por que você é nervoso? Por que você é uma pessoa que passa por cima de outros? Por que você está sempre querendo mostrar que você sabe de tudo? Sabe, Jesus conhece o seu passado. Ninguém ao seu redor talvez conheça tão profundamente o seu passado quanto Jesus. Então, nessa hora é importante você estar num ambiente de silêncio. Se você puder ir com esse seu próprio celular, com a sua esposa para um quarto, nós queremos orar. Se as crianças estão correndo para lá e para cá, procure deixá-la na sala e vá para o quarto, ou vice-versa. Não precisa brigar com as crianças. Mas procure agora, nós queremos ministrar isso. Que Jesus fale ao seu coração, mostrando a origem. E quando Jesus mostra, ele também te dá uma outra palavra. Eu vou dizer para você que essas pequenas decepções ou momentos traumáticos, seja que intensidade for, é através da liberação de perdão que nós somos sarados. Nós precisamos liberar perdão. A Bíblia diz: confessar os vossos pecados uns aos outros para serem sarados. É importante isso. Mas foi meu pai. Mas libere perdão. Foi uma grande decepção para você. Mas libere perdão. Talvez foi uma mãe, um tio, um professor, alguém que você tanto esperava e você se decepcionou. Isso marcou. E essa marca criou uma série de coisas dentro de você. Por isso, feche os seus olhos. Confie no Senhor. Nós estamos em oração. Confie no Senhor. Feche os seus olhos. Apresente isso. O Senhor vai te capacitar a cumprir. O Senhor vai te capacitar a cumprir a aliança. É Ele que te capacita. Feche os seus olhos, né? Dê a mão à sua esposa, se você estiver com a sua esposa, né? Você fecha os seus olhos, a sua esposa vai fechar os seus olhos. Mas é muito importante você se aquietar. Talvez você esteja muito agitado, mas deixa o Senhor falar ao seu coração. Talvez por esse seu nervosismo, talvez pela sua timidez excessiva, talvez por você ser uma pessoa muito calada. Talvez muitas pessoas te bloquearam muitas das vezes. Feche os seus olhos, comece a falar isso para Jesus. Peça para Ele te capacitar para sair dessa situação que você mesmo não gosta de estar. O Senhor vai curar a você. Ele está aí ao seu lado. Nós estamos na presença de Jesus. Senhor, eu quero orar. Eu, a pastora Elizabeth, estamos orando, pedindo que o Senhor venha visitar cada lar aqui, cada casal nesta hora, cada pessoa, independente se está casado ou não, que esteja orando, olhando para esse vídeo. Senhor, cada um de nós queremos ser ministrados pelo Senhor. É o Senhor que nos capacita, não é o pastor que nos capacita. Não são os obreiros que nos capacitam. Quem nos capacita é o Senhor. Nos ajude agora, Senhor. Como diz o texto, que o Senhor sonda os nossos corações.
Traga em nossa memória, traga em nossas mentes, Senhor. Traga em nosso coração a origem que tem nos levado a ter comportamentos que não nos agrada. Traga agora, Senhor. Venha sobre nós. Venha sobre as nossas vidas. Venha sobre o nosso coração. Fale conosco. Se você tem identificado agora, meu querido, aquilo que Deus está mostrando a você, você não precisa falar alto, você não precisa citar o nome, mas libere perdão para essa pessoa que um dia te frustrou, te humilhou, te machucou, que Deus está mostrando para você, que exigiu demais de você, que foi duro demais com você. Aí mesmo onde você está, bem baixinho, libere perdão a esta pessoa. Diga, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo. O Senhor vai te capacitar, porque Jesus também perdoou aqueles que o maltrataram. Jesus, ele nos dá o exemplo em primeiro. Ele perdoa. Ele perdoou. E agora ele te capacita para liberar perdão. Se você está tendo dificuldade, Jesus capacita esta moça agora, esta senhora agora, que está com muita resistência, que não consegue nem mesmo citar o nome desta pessoa que a humilhou. E eu te peço agora, Senhor, fortaleça ela, para ela liberar perdão agora, em nome de Jesus. Receba, minha irmã, receba agora fortalecimento para que você possa abrir os seus lábios e declarar perdão. Libere perdão agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa ministração. Obrigado por esse primeiro dia de curso. Nós te exaltamos por esse momento, porque eu sei que muitas pessoas estão aliviadas. Senhor, eu vejo cadeias caindo, cadeias, grilhões caindo. Elas estão sendo liberadas de um aprisionamento. Elas estão livres em teu nome. Receba em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Estamos chegando ao final desse primeiro dia. Hoje estamos introduzindo este assunto, como nós queremos conduzir a visão de casamento, dentro também a visão de cura interior. Porque o Senhor está nos capacitando, nos curando e nos capacitando com isso, com a cura, para que possamos cumprir as alianças que nós temos, seja a aliança de casamento e as demais. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça nesses dias. Amém. Escreva para nós, se você quiser, a gente manda no particular o nosso WhatsApp, eu não vou também expor tanto assim, mas escreva, nós enviamos, né? O WhatsApp, a gente também tirar, né, dúvidas, alguma coisa que ficou para trás. Esses textos, vamos ver se a gente consegue, talvez, colocar no próprio Facebook, né, o esboço desses textos, para que vocês tenham, revejam, né, vejam novamente todo esse vídeo, escreva, medite nesses textos, porque é muito tremendo conhecer um Deus de alianças. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Aqui terminando aqui esse curso. Amém? Amém. A Deus paz do abençoe. Senhor. Não esqueça de clicar aí também, dizendo que você estava presente no curso. É muito importante para nós. Deus abençoe. Paz. Paz.